Nossas boas-vindas a todos os amigos do Diálogo Espírita. Nós temos hoje Andrea Kleinans com um tema na forma de pergunta. Medo de ser médium? Será que há motivos para isso ou é apenas uma questão de maior responsabilidade no desempenho desta função, desta intermediação com o plano espiritual? Saberemos logo mais. Temos o abraço fraterno, lembrando a vida de um grande mineiro, Jerônimo Mendonça. Mas antes disso tudo, nós temos reflexões de A a Z, estacionando na letra R, racionalidade, reencarnação e riqueza. O que será que tem essas palavras ou esses conceitos? Quais as relações delas com a doutrina espírita? Que seja um bom programa para todos nós. Queridos amigos, nosso quadro Reflexões A a Z de hoje, nós vamos falar sobre racionalidade, sobre reencarnação, mais uma vez, mas sempre há o que aprender, e a terceira que é riqueza. Comigo aqui à esquerda, Mariana Valim e a Rose Heidmann, que vai começar falando exatamente sobre o primeiro item, que é racionalidade. A doutrina espírita, nós costumamos encher a boca para dizer que é eminentemente racional, né? Isso significa dizer que não pensamos com o coração, é isso? A intenção é que seja racional, né? E é importante lembrarmos desse aspecto, especialmente nos dias de hoje. Em primeiro lugar, vamos relembrar o que é o conceito de racionalidade na doutrina espírita. Sempre o setor religioso, as crenças religiosas, foram matéria de fé, em que a razão se mantinha distante. Com a visão de Allan Kardec sobre as comunicações mediúnicas dos espíritos que aconteceram na sua época, analisando-as, compilando-as, houve um critério racional para o estabelecimento, dentre aqueles milhares de comunicações, quais atendiam às necessidades mínimas de compatibilidade com uma filosofia mais racional, com as descobertas científicas da época, quais poderiam ser, de alguma forma, uma espécie de fé raciocinada. Ele estabeleceu, para análise daqueles milhares de comunicações a que ele teve acesso, alguns critérios. E o primeiro que ele destaca para analisar e formular a doutrina espírita foi razoabilidade. O que ele disse exatamente? O primeiro controle dessas comunicações é sem contradito da razão, ao qual cumpre se submeta, sem exceção, tudo o que venha dos espíritos. Toda teoria em contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. O que ele fez, então? Aplicou esse critério da racionalidade, da razoabilidade às milhares de comunicações a que teve acesso e criou um método científico, mas diferente do aplicado às ciências materiais, para analisar aquelas comunicações, o do controle universal. Como não era possível reprisar, repetir à vontade, como se fosse num laboratório as comunicações mediúnicas, porque os espíritos são inteligências livres, ele criou um método assemelhado para se assegurar da veracidade dos seus conteúdos, que é o método do controle universal. Ele estabeleceu que aquilo que fosse razoável, coerente com as descobertas científicas da época e que fosse manifestado ou revelado por diversos médiuns em lugares diversos de forma independente, teriam a priori que ser analisados como passíveis de compilação e de incorporação àquilo que mais tarde se tornou a doutrina espírita. Então, a racionalidade é a base do estudo da doutrina. Por que isso é importante hoje em dia? Porque nós estamos vendo cada vez mais surgirem obras e teorias diversas em que as pessoas começam a defender ou aceitam sem o uso da racionalidade, apenas baseadas na autoridade e no nome que as proferiu. Nós vemos uma série de teorias, uma, por exemplo, divulgada por um livro até com muitos aspectos positivos que muitos grupos mediúnicos estudam, que diz
salvo engano, que quem é médium não pode ser dialogador ou doutrinador de espíritos. Quer dizer, quem percebe o mundo espiritual não pode conversar com os espíritos, sem nenhuma base racional. Isso está até em cursos promovidos pela federação, é um absurdo, né? Total. Então, a racionalidade é muito importante na análise dessas ideias que surgem, apoiadas num outro nome, para vermos se realmente aquela teoria se sustenta e se é útil aos seus propósitos. É muito importante lembrarmos que os critérios que Kardec estabeleceu para análise das revelações e das comunicações permanecem muito atual. Eu gostaria de acrescentar, né, Rose e Mariana, que não só na análise das comunicações mediúnicas, Kardec utilizou-se e recomendou que sempre se o fizesse, né, para aqueles que viessem após, mas a própria Kardec, a gente já falou aqui, né, sem querer tecer novamente tantos elogios ao codificador da doutrina espírita, mas ele realmente possuía uma mente, uma inteligência privilegiada. O método de análise dele, ele fica muito claro quando a gente lê, por exemplo, a introdução do Livro dos Espíritos, ou o que é o Espiritismo, a argumentação sólida que ele tinha. Ele sempre com argumentação muito bem delineada, né? Às vezes os enfrentamentos dos contraditores, de pessoas do alto clero, pessoas da imprensa, pessoas de níveis culturais elevados, políticos, etc. E ele, quando ele travava esses embates, quando ele julgava que valia a pena, que não era uma conversa, um debate inútil, né? Que trouxesse luz para o problema, Kardec é impressionante. A gente lê uma, duas, 5 vezes dele, né? A capacidade. Isso se chama racionalidade. Quando sabe separar, às vezes, as próprias emoções, as próprias opiniões pessoais, sabia calar as opiniões pessoais para fazer preponderar aquilo que era trazido pelo ensinamento dos Espíritos, mas aquilo que estava de acordo realmente com a razão. Bem, minha amiga, e um resuminho de reencarnação para nós. Então, para falarmos de reencarnação, nós temos que começar, né, lembrando que nós não somos só matéria, né? Nós somos matéria, com esse corpo que nós estamos aqui na Terra, nesse planeta. Nós temos um perispírito, que é o elo de ligação da matéria com o espírito. Então, somos 3 em 1, vamos dizer assim. E esse espírito, né, o nosso espírito, eu sou um espírito reencarnado. É o espírito que reencarna num corpo material. E a reencarnação, então, ela vem, é um princípio, é uma consequência necessária da lei de progresso, né? E qual é o fim, né? Qual é o objetivo da reencarnação? Em que se funda esse dogma da reencarnação, né? É uma lei da vida, impositiva, inevitável, recurso de superior qualidade para o desenvolvimento do espírito, esse arquiteto de si mesmo e do seu destino. Dispondo da livre opção ou arbítrio, ele trabalha em favor da rata ou lenta ascensão. Então, quando nós falamos em reencarnação, o que nós estamos falando? Que nós somos imortais. O nosso espírito é imortal. Esse corpo, ele vive nessa existência, ele é passageiro. E nós reencarnamos, por que nós necessitamos de um corpo material? Por que o espírito precisa desse corpo material? Justamente para evoluir, para aprender, para burilar cada vez mais. Então, cada vez que renascemos, nós aprendemos lições diferentes. E através da reencarnação, nós temos a oportunidade de refazermos, de repararmos, de aprender, e o mais importante, aprender o perdão e o amor. Então, a reencarnação é a oportunidade de nascer, morrer e renascer novamente. Esta lei de evolução. Então, a reencarnação, ela é vista nas doutrinas, muitas doutrinas espiritualistas, mas dentro da doutrina espírita, traz o seguinte, que nós reencarnamos
nesse planeta como em outros, que existe a pluralidade dos mundos e à medida que vamos evoluindo, nós também vamos para planetas que acompanham a nossa evolução. Fazendo um complemento, me permita, né, Mariana? Muita gente pode estranhar isso de você dizer que a gente vai reencarnar em outros planetas, né? Independente do conceito expresso nas palavras de Jesus, que na casa do Pai há muitas moradas, mas do ponto de vista reencarnatório as pessoas podem estranhar. Poxa, mas aqui no nosso sistema solar tem planetas com uma variabilidade de temperaturas absolutamente incompatíveis com a vida biológica que nós possuímos, né? Aqui, né? Mas o que acontece? A matéria, a Rose, ela já expôs várias vezes em programas anteriores essa sutileza de nos mostrar que a vida nas outras dimensões é uma questão de vibratória, né? Então, o fato de nós, eventualmente, em mundos mais adiantados ou até mais atrasados, porque também existem, a Terra é um dos, mas não é propriamente um mundo primitivo, já é um mundo de transição, um mundo de provas e expiações, né? A caminho do mundo da regeneração. Esse tipo de matéria que nós possuímos aqui não significa dizer que em outros planetas tem que ser igual. Pode ser uma matéria mais sutil, mas ainda assim matéria. Até porque o perispírito que ela citou também é uma constituição, uma variante do fluido cósmico universal, mas é semimaterial. Então, é um pouquinho difícil, às vezes, a necessidade de pesquisar um pouquinho para fazer um entendimento. Mas, de qualquer maneira, sempre matéria. E temos 300 bilhões de estrelas só na Via Láctea, né? Não quer dizer que haja vida no sistema solar, mas em outros sistemas. E cerca de 100 bilhões de galáxias, mais ou menos. Como é que eles contaram, eu não sei. Só no universo observável. Rose, que é um tipo de total. Rose, nosso último item é riqueza, né? Uau! Uma apanhadinha. É riqueza. O que a gente tem? Normalmente, né, tem-se uma concepção errônea por causa da má interpretação quanto aos ensinamentos de Jesus. Ele disse que era muito difícil, né, um rico entrar no reino dos céus, que seria mais fácil um camelo passar pela passagem ou pelo buraco da agulha, o que revelaria uma dificuldade. Por quê? Porque as riquezas oferecem muitas tentações, naturalmente. Mas nós sabemos, os espíritos também nos esclarecem nas obras básicas e a nossa racionalidade aponta que a riqueza criada por Deus não pode ser má em si mesma. Ela é um grande instrumento do progresso. Ela se concentra em determinadas mãos e, através dessas mãos, se criam as indústrias, as grandes empresas, se dá trabalho digno às pessoas para que elas possam conquistar o próprio pão. Nós estudamos com afinco, embora o sacrifício que isso traga, porque precisamos garantir as riquezas necessárias, mínimas que sejam, para sustentar a nossa família. Então, a riqueza é um instrumento do progresso. O que nós devemos distinguir, como em todos os dons humanos, é o uso do abuso. Aquele que usa as riquezas, sejam de que tipo for, as riquezas materiais, a riqueza intelectual, o dom de uma saúde plena, né? Da facilidade de convencer e liderar, que usa somente em proveito próprio, está usando mal o instrumento que Deus lhe concedeu. Aquele que usa as riquezas, mesmo materiais, para promover o trabalho, o progresso científico, o estímulo às pesquisas, certamente está sendo um digno servidor de Deus, empregando utilmente esse instrumento de progresso. Então, é necessário sabermos que a riqueza é um bem, desde que utilmente empregada, não apenas no egoísmo, não apenas para conquistar as futilidades da vida, mas em distribuição e atendimento às necessidades prementes, às vezes, dos nossos semelhantes. Não é? Exatamente, né? Eu já passo a palavra para a Mariana fazer o complemento, mas assim, da mesma maneira como a riqueza não é sinônimo de vício, de defeito, a pobreza não é sinônimo de virtude. Porque da mesma maneira como existem bons ricos, generosos, pródigos, né, que fazem tudo isso que ela acabou de resumir, também existe pobre que não aprende as lições que essa situação social, econômica oferece, que é de humildade, de mais dedicação às vezes, de mais esforço, mais força de vontade, aquela coisa toda. Então existem
existem pessoas pobres que se revoltam, que abandonam a fé, que se descreem de Deus e que acabam, às vezes, também cometendo equívocos em relação a si mesmo, a família, terceiros. Então, saibamos distinguir, nem tudo ao mar, nem tudo à terra, né? Verdade, né? Tanto a riqueza como a pobreza, ela tem um intuito de progresso. Existe para ter progresso. Não é porque eu sou rico ou porque eu sou pobre que eu não vou tirar as lições. Tudo vem para engrandecer o espírito. E ser pobre ou ser rico está dentro do nosso coração de fazer o melhor. Quer fechar, Rosdina? Com certeza. A pobreza, ela normalmente é um desafio à nossa capacidade de construirmos um futuro melhor pelo estudo e pelo trabalho. Ela não é fatal, não é um destino inexorável para aquele que trabalha e estuda. Se atinge a pessoa, apesar de todos os esforços, sabendo da reencarnação, ela pode entender que ela é provisória e que futuramente a pessoa terá novamente todos os recursos que lhe faltam. A riqueza em si traz grandes tentações, mas é a oportunidade da criatura se colocar acima do meio, a ter a possibilidade de viajar à vontade, de ter as coisas que deseja e saber privar-se desses excessos em benefício do trabalho construtivo, da educação, do serviço ao próximo, da assistência, ou melhor, da promoção social, que eleva a criatura humana sem humilhar. O grande industrial, o grande comerciante, o grande empresário, que dá emprego digno, que não tira os direitos dos seus funcionários, que não explora o trabalho alheio, é extremamente digno de respeito e consideração, tanto quanto o pobre esforçado que não se aproveita da situação para tirar aquilo que não lhe pertence. Tudo que nós recebemos são estímulos da vida, são dons de Deus para darmos o nosso melhor, sem nos conformarmos jamais, passivamente, com as circunstâncias limitadoras que por acaso nos detêm ainda. É isso, meus amigos. Até a próxima semana. O que sabemos a respeito das colônias espirituais é um dos assuntos desta edição do jornal Comunicação Espírita, que traz no seu editorial as perigosas infiltrações no movimento espírita e ainda a coincidência para o espírita da ética com a moral. E em Conexões e Reflexões de A a Z, ciúme, cobrança, curiosidade, disciplina e desilusão. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. Oi, amigos! Hoje, no tema do FAQ, que é Fonte Allan Kardec, aqui no programa Diálogo Espírita, nós vamos falar de um assunto que geralmente gera medo nas pessoas, que é: será que eu tenho medo de mediunidade? Será que eu tenho medo de ser médium? A mediunidade gera medo? Sim e não. A mediunidade, ela gera medo quando aquela pessoa entende a mediunidade como uma ameaça, como uma forma de interagir com o mundo espiritual, mas se sente de certa forma ameaçado pelo mundo espiritual. E também a mediunidade gera medo quando ela não compreende ou estuda a mediunidade. Segundo Allan Kardec, todos nós temos, em grau menor ou maior, um pouco de mediunidade. Podemos ter uma mediunidade que é uma interação muito maior com o mundo espiritual e assim nós conseguimos, em alguns casos, ver os espíritos, ouvi-los, percebê-los, interagir com esses espíritos de uma forma muito mais interativa nesse caso, né? Muito mais dinâmica, porque nós estamos em contato direto com esses irmãos que estão no mundo espiritual. Mas nós também podemos entender a mediunidade como um dom dado por Deus. E se estudamos a mediunidade independentemente da religião que se tenha, se é espírita ou católico ou evangélico, se nós estudamos a mediunidade como um dom recebido por Deus, nesse caso, nós não teremos medo
de sermos médiuns, em menor ou em maior grau. Toda vez que nós nos debruçamos para estudar qualquer assunto, qualquer tema, independente de ser ligado à espiritualidade ou não, por exemplo, se nos debruçássemos para estudar, por exemplo, um tema de outra área, que não fosse o nosso de profissão, nós perderíamos, logicamente, todo o medo daquele tema. Nós entraríamos naquele universo, nós saberíamos o que é positivo, o que é negativo, o que é a favor, o que é contrário. Nós conseguiríamos debater com aquele tema. Então, em psicologia, nós chamamos isso de dessensibilização. Quando nós entramos em contato com um tema e, a partir dali, não temos mais medo daquilo, apenas respeitamos e sabemos como é lidar com aquele tema. Da mesma forma, nós precisamos fazer com esse dom que Deus nos dá. Da mesma forma, precisamos estudar sobre a mediunidade. Então, aquela pessoa que já está observando, que consegue ouvir espíritos, ou ver espíritos, ou interagir com os espíritos, no menor ou no maior grau, a sugestão é: procure a forma correta de conhecer sobre a mediunidade. Allan Kardec, em todo o seu trabalho de codificação da doutrina espírita, fala sobre a mediunidade. Em quase todos os livros que ele codificou, que ele escreveu. Então, temos muito material. Você também pode encontrar material na internet, nos sites seguros, que são científicos. Na Federação Espírita, procure material sério. Não procure material que você não saiba a fonte, que não seja científico. Busque a casa espírita se for de dentro do seu coração essa vontade. Caso não seja, apenas procure conhecer sobre o assunto. Quando conhecemos sobre um assunto, é que esse assunto dessensibiliza dentro da nossa cabeça. É assim que nós perdemos o medo. Então, medo de mediunidade nunca mais. Podemos lidar com ela para auxiliar a quem precisa. E também, de quebra, para evoluirmos, para auxiliar o nosso próprio espírito a lidar com esse dom de uma maneira muito linda, muito maravilhosa, que é ajudar o próximo. Fiquem bem. O que sabemos a respeito das colônias espirituais é um dos assuntos desta edição do jornal Comunicação Espírita, que traz no seu editorial as perigosas infiltrações no movimento espírita e ainda a coincidência para o espírita da ética com a moral. E em conexões e reflexões de A a Z, ciúme, cobrança, curiosidade, disciplina e desilusão. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. Olá, amigos. Imagine você, um homem totalmente paralítico, no leito há mais de 30 anos, sem mover o pescoço, cego há 20 anos, com terríveis dores no peito, necessitando do peso de um saco de 30 quilos de areia para suportar essas dores. Esse homem, resignado e sereno, viajou pelo Brasil proferindo palestras, cantando, consolando e orientando centenas de pessoas. Deixou 6 livros escritos, 1 em parceria e 2 LPs gravados com mensagens. Quem é ele? É o nosso querido gigante deitado. E é para ele o nosso abraço fraterno de hoje. Jerônimo Mendonça Ribeiro nasceu em Tuiutaba, Minas Gerais, em 1939 e desencarnou em 1989, portanto, com apenas 50 anos de idade. Filho de pais muito pobres, analfabetos, lutavam arduamente pela sobrevivência. Com 13 anos, foi iniciado na igreja presbiteriana, tornando-se um membro ativo. Dava até palestras. Após a desencarnação da sua avó, a amizade com o espírita esclareceu-o sobre o assunto e o trouxe para dentro da doutrina. Jerônimo, já na puberdade, começou então a sentir dores nas articulações, especialmente joelhos e tornozelos. Esses pontos do seu corpo passaram a inchar
e aos 18 anos de idade ele já andava com muita dificuldade. Tratava-se da artrite reumatoide, doença que o colocaria de cama. O seu passatempo preferido na juventude era o cinema. Era fascinado pelo Tarzan, sendo esse inclusive o seu apelido. E por ocasião de uma palestra ao qual assistia, lá pelos seus 16 anos, o palestrante mediunizado disse: "Vim dar um recado ao Tarzan que está na plateia. Tarzan, prepare-se para a vida de sofrimento que virá." E assim foi. O quadro enfermo de Jerônimo era tão desolador que, mesmo sob o efeito de medicamentos, os seus amigos tiveram que fabricar uma cama especial para ele. E uma Kombi foi doada para levá-lo às palestras. Então você pode ficar pensando, com tudo isso, o teor de suas palestras devia ser de tristezas, dificuldades? Nada disso. Ele aproveitava situações que aconteciam com ele no dia a dia e virava histórias. Histórias que faziam as pessoas esquecerem a sua situação. Histórias com profundo conteúdo doutrinário. Histórias como essa que eu trouxe aqui para elucidar. Numa palestra de Edivaldo Pereira Franco, a cama do Jerônimo estava em evidência na frente, para não atrapalhar aos que quisessem passar. Um certo momento, aproximou-se um homem alcoolizado e disse-lhe: "Paralítico, levanta-te e anda." E Jerônimo disse: "Depois, meu amigo, depois." Temia Jerônimo, que a cena pudesse ser notada e atrapalhasse a palestra. "Paralítico, levanta-te e anda", insistiu o bêbado. "Bem que eu queria, mas não consigo." Falou baixinho Jerônimo, tentando ali chamar o homem à razão. Então o bêbado saiu desconsolado, o homem de pouca fé. Esse era o Jerônimo, bem-humorado, sempre disposto, sem queixar-se da vida. Inclusive, uma vez um repórter perguntou o que seria felicidade para ele e ele respondeu na simplicidade: "Para mim, felicidade é poder virar de lado", porque a doença não permitia outra posição para ele na cama. Procurem conhecer sobre a história do Jerônimo, principalmente as suas histórias recheadas de conteúdo consolador. Para encerrar, deixo as palavras do próprio Jerônimo, gravadas poucos dias antes da sua morte, do seu desencarne, numa palestra pública na cidade de Lapa, Paraná. Um grande abraço a todos e uma excelente semana. Aquele mendigo de porta em porta pedindo. E naquela tarde ele estava sendo testado. Todas as portas se lhe fecharam, até a dos corações. Então, de volta ao lar, vitimado pela revolta, ele gritou: "Deus não existe." Quando, ao passar por uma ponte, ele vê uma cédula de 1000 cruzeiros no chão. Quando ele vê o dinheiro, ele faz um movimento rápido e constata que era apenas a metade da nota. E mais nervoso, ele amarrota aquele pedaço de nota e joga no rio. Quando ele dá mais 10 passos, ele encontrou a outra metade da nota. Então os espíritos nos dizem assim: espere, o próximo minuto é o minuto da solução. Deus está chegando, a solução está vindo. Evitai a precipitação. A precipitação gera a desencarnação prematura.